Graça e paz, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Peço desde já algumas desculpas por esses minutinhos de atraso, 10 minutos de atraso, mas estamos a ter alguns problemas técnicos no dia de hoje. Então isso atrasou a nossa live e poderá também interromper algum momento a nossa palavra no dia de hoje. Então, hoje iremos falar de forma diferente da que estamos habituados. Iremos ter uma palavra breve, mas objetiva. Amém? Vamos então pegar e louvar ao Senhor enquanto conseguimos aguardar aqueles que nos seguem diariamente, de forma que então consigamos abordar a palavra do Senhor. Amém? Seguimos então com louvor e adoração. Mais uma vez nos problemas técnicos. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso, que eu necessito. Fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Porque estou sentindo meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Hoje está um dia complicado para se gravar. Estamos com alguns problemas técnicos. Então, faremos a nossa palavra um pouco mais objetiva e mais curta que o habitual. Mas, pela graça de Deus, iremos adorar e louvar o Senhor e conviver com Ele nesse instante. Amém? No dia de ontem, nós tivemos a ver a situação dos 7 selos. Verdadeiramente, falamos sobre 6. E, no entanto, hoje iremos falar do 7º selo. Além do 7º selo, ontem nós abordamos os 6 primeiros selos e vimos a questão dos escolhidos por Deus durante a tribulação, que irão ficar aqui na terra para direcionar aqueles que ficarem posteriormente ao arrebatamento. No entanto, estes são os 144 mil que falamos no dia de ontem. Então, levando em conta tudo isso, nós hoje iremos fechar a saga dos selos e abordar a questão do 7º e último selo. Não podendo esquecer que posteriormente aos selos vêm as trombetas. Amém? Mas vamos então abrir. Abram as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Apocalipse, capítulo número 8, versículo de número 1. Amém? Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. O outro anjo trazia um incensário de ouro, aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. Exato. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar do ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Amém? Oremos, irmãos. Pai, te damos graça por esse momento. Agradecemos por tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas, ó Pai. Agradecemos também porque, Deus, tu permitiste que aqui estivéssemos no dia de hoje, ainda que em meio de tanta turbulência e tanta tribulação. Mas, em momento algum, deixaremos de louvar ao teu nome. Então aqui estamos nós no dia de hoje, Pai. Peço-te nesse instante, Pai, que enchas o meu espírito, Pai. Enche-me, Pai. Enche-me até transbordar. Vazia-me de mim mesmo e enche-me de ti, ó Deus, para que então eu possa ministrar a tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus. Peço-te também, Deus, que aqueles que nos ouvem possam estar conectados a ti diretamente de agora em diante. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o que acabamos de ler aqui narra-nos que quando é aberto o 7º selo, houve silêncio no céu. Houve silêncio no céu. E o que seria esse silêncio? Meia hora de silêncio no céu. Sabemos bem que 1 minuto para Deus é completamente diferente do que 1 minuto para nós. Amém? Que o tempo de Deus não é o nosso tempo. São tempos completamente diferentes. Ainda assim, nós acabamos de ler aqui que houve silêncio nos céus por cerca de 30 minutos.
Então, eu agora chamo a reflexão aqui nesse ponto. Qual seria o motivo de haver tanto silêncio no céu? E o motivo esse, nós podemos entender, olhando para as Escrituras, que cada vez que era aberto um selo, a terra era cada vez mais devastada. E nós olhamos que, nesse contexto da tribulação, primeiro abrem os 7 selos, depois vem as 7 trombetas, em seguida as 7 trombetas, vem os ais e, posteriormente a isso, vem a ira. Então, conseguimos notar aqui que existe um curto espaço de tempo entre os 6 selos e depois poder ocorrer o 7º selo. Nesse instante há silêncio, porque o pessoal ficava cada vez mais espantado com tudo aquilo que acontecera com a terra. Então, nessa vertente, nesse ponto, podemos olhar que a situação da terra estava cada vez pior. A situação da terra era cada vez mais devastadora. E só tendia a piorar. É a mesma coisa. Acompanhamos isso hoje na nossa economia, como na economia também do Brasil e de outros países. De um tempo para cá, o dólar vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Em contrapartida, o petróleo vem perdendo espaço. Mas, todavia, existem épocas específicas em que dói mais comprar o dólar. Dói mais saber o câmbio do dólar. Quem diria nós que, por exemplo, em Angola, há 3 anos atrás ou 5 anos atrás, teríamos um dólar equiparado ao... tínhamos um dólar equiparado em termos de kwanzas. 10.100 dólares. Hoje está um absurdo. Ou seja, as coisas tendem a piorar. E o mundo, cada dia que passa, tende a piorar. Por quê? Para que se cumpra todo o projeto de Deus. Para que assim, então, esse mundo que nós conhecemos como mundo de vida normal, assim se acabe e nasça um novo mundo. Um mundo sem mácula. Amém? Então, olhando para isso, João diz que viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. E a eles foram dadas 7 trombetas. Ou seja, a partir do momento em que aquelas trombetas começassem a tocar, automaticamente o terror na terra haveria de piorar. Se só com o princípio das dores nós estamos a ver que a situação está extremamente complicada, olhamos para o início da tribulação e ele já é muito triste. Quando pensamos então nessas 7 trombetas? Porque a Bíblia diz que Deus dá aos 7 anjos 7 trombetas. Então, meus irmãos, é nessa narrativa em que a situação piora que Jesus fala-nos lá em Mateus 24, eu posso entender assim, sobre a visão de Daniel. Que aí então se dá a desolação que fala Daniel naquele livro que ele escreveu, o profeta Daniel. Então, para sabermos em que momento se piora a situação, vamos abrir lá em Daniel capítulo 9, versículo número 27, que é onde Daniel explica que naquele instante, naquele momento, durante a semana da tribulação, semana simbolizada ali, porque não serão semanas, serão 7 anos de tribulação. Mas o que a Bíblia nos narra é que no meio da semana, então 3 dias e meio da semana, no caso falamos de 3 anos e meio, aí pega e começa a segunda parte da tribulação. Nesse contexto, iniciam então os toques de trombeta. Amém? Vamos lá.
Daniel 9, 27. Daniel 9, 27 diz o seguinte: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Ele quem? O anticristo. Firmará aliança com muitos líderes, muitos governantes, muitas pessoas de poder, de forma que ele consiga controlar a situação. Continuando aqui, no versículo 27, nos diz: e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação sobre a asa das abominações virá o assolador. Ou seja, a situação piora. A situação piora. E diz mais, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que está predestinado sobre o assolador? O fogo. Primeiramente, o anticristo e a testemunha, a falsa testemunha, o falso profeta, deverão ser aniquilados quando Jesus vier. E posteriormente a isso, o próprio diabo, ele irá ser preso durante 1000 anos. Mais para frente iremos chegar aí, naquilo que nós chamamos de milênio. Então, nesse meio tempo, é quando se dá a consumação do assolador. Amém? Então, até lá, existe muita turbulência, muita circunstância ainda por vir. Muita circunstância ainda por vir. Amém? Então, enquanto acontece essa situação toda da tribulação, nós conseguimos ver que nesse meio termo estará a decorrer o tribunal de Cristo lá em cima. E posteriormente as bodas do Cordeiro. O que é um tribunal de Cristo? O que é as bodas do Cordeiro? Tudo isso vem inteiramente referir à situação daqueles que são salvos, para poderem receber o galardão e poderem ser provadas as suas obras lá no fogo, conforme falamos anteriormente. E nesse contexto, nós podemos olhar que enquanto a terra passa por tribulação, nesse momento, aqueles que forem salvos antes irão passar pelo tribunal de Cristo. Amém? Posteriormente, iremos entrar mais profundamente no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Mas, no entanto, o assunto que nos traz aqui hoje é simplesmente o 7º selo quebrado. E a Bíblia nos mostra que no 7º selo não houve situação que a Bíblia nos possa referir como tribulacional ou coisa parecida. Houve silêncio no céu. Então, Deus não diz ou não mostra porque venha, como vimos nos versículos anteriores ou nos selos anteriores, que em cada situação ou o céu fica escuro, ou há um terremoto, ou libera fome, ou tira a paz. Exato, especificamente no 7º selo, simplesmente há silêncio no céu. Este silêncio eu vejo como um profundo luto, uma profunda dor. Por quê? Porque a situação só tende a agravar. E aí então vem as 7 trombetas. E aí então vem as 7 trombetas. Trombetas estas que quando tocadas, a situação irá simplesmente agravar. A situação irá simplesmente agravar. Então, do capítulo 8, versículo 7 em diante, salvo erro, só confirmar aqui, versículo 6 então em diante, fala sobre as trombetas. Mas,
por conta dos problemas técnicos que havia referido aqui inicialmente, hoje, infelizmente, não conseguiremos entrar para as trombetas. Mas ficamos aqui então com a visão geral das trombetas, com o silêncio do sétimo selo e ainda com a visão, ou melhor, a narrativa da desolação que fala o profeta Daniel, lá em Daniel 9, versículo 27. E então se dá o meio da semana, onde todas as situações começam a se transformar e acontecer nessa terra que hoje nós vivemos. Amém? Então, irmãos, queiram, por favor, deixar alguma opinião, alguma palavra ou alguma questão no quesito que se traz aqui em relação ao sétimo selo e em relação à visão geral das trombetas, que são catastróficas. Amém? Vamos então a alguma questão para abordarmos isso e assim então conseguirmos entrar, não hoje, mas no próximo dia, entrarmos nas sete trombetas. Amém? Glória a Deus. Vamos então louvar ao Senhor nesse meio tempo, para que assim então possamos conversar e abordar a palavra do Senhor. Aleluia. Senhor, és fiel. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Mas tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Nós conhecemos, nós te louvamos pela tua fidelidade. A Bíblia diz-nos, vou baixar aqui um pouquinho. A Bíblia diz-nos que, lá no versículo 4 de Apocalipse 8, que da mão do anjo subiu diante de Deus fumaça de incenso com a oração dos santos. E diz-nos também que quando o anjo pega o incensário
ele enche com fogo do altar. Enche com fogo do altar. Ou seja, com permissão, encheram com fogo do altar e aquilo foi derramado sobre a terra. E houve trovões, houve vozes, houve relâmpagos e um terremoto. Mas agora, o que significa o toque da trombeta? A Bíblia nos mostra lá em Neemias 10:10 que a trombeta era tocada em dois contextos. Muitas das vezes no contexto de festa, mas normalmente a trombeta é tocada no contexto de juízo. E vimos isso acontecer lá em Neemias 10. Amém? Sempre que houvesse trombetas a tocar nesse aspecto, na maior parte dos livros da Sagrada Escritura, é narrado que era juízo. Então, meus irmãos, aqui, bem especificamente, dá para ver o nível de juízo que é grande. Se só enchendo o incensário com fogo, lançando sobre a terra, já houve tudo aquilo que nos aflige. Quantas pessoas entre nós fica apavorada ao ouvir o som de um trovão? Quantas pessoas ficam apavoradas ao ouvir o som de um relâmpago? Agora pensem ouvir isso em forma repetitiva. Em forma repetitiva e insensável. É complicado. É muito complicado. Então, juntamente a isso, pensem trovões, relâmpagos, vozes, ouvir vozes onde não tem pessoa e ainda assim o terremoto. Porque as vozes, por causa da aflição, poderão ser ouvidas vários tipos de vozes, mas também poderão ser ouvidos os gritos daqueles que correm em fuga do juízo que irá se instalar. Que na verdade começam em fuga daquela tribulação inicial, mas que ela só vai aumentando. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai ai ai. Ela só vai aumentando. E aí se manifesta a dor, a perdição, o engano, a falta de direção. Porque naqueles dias eu creio que o Espírito Santo estará em silêncio. E a única forma que existe em nós nos firmarmos e ganharmos a salvação será por meio de sacrifício próprio. Amém? Vamos então responder aqui algumas perguntas que nos chegaram. Chegou aqui a primeira pergunta da nossa irmã. No livro de Apocalipse mostra que naqueles tempos não haverá mais tempo de querer aceitar Jesus. É verdade? Minha irmã, nós passamos por um tempo que foi o tempo da lei, onde não havia um Deus de graça que teria sido remido e lavado, onde teriam sido lavados os nossos pecados. Mas havia um Deus de leis que tinham de ser cumpridas à risca. No Novo Testamento, quando Jesus vem, nos é dada a graça. Mas tal graça se encerra com o arrebatamento da igreja. E aí, no contexto da tribulação, quando é quebrado o cadeado do livro para a abertura dos selos, aí então começa uma terceira era, que será não mais Antigo Testamento, nem Novo Testamento, nem era da lei ou era da graça, mas sim iniciará a era da tribulação. Na era da tribulação, as pessoas terão de ganhar a salvação com a morte. Com a morte, aquilo que acabei de dizer há pouco, com a própria vida. Os escolhidos ficarão aqui para ajudar
os israelitas que não acreditaram que Jesus é o Messias, mas que ficaram ainda à espera que viesse o Messias. Porque nós hoje temos Israel dividida. Uma parte que são os cristãos e outros são os judeus que não acreditam que Cristo veio. Amém? Então, para aqueles que não acreditam que Cristo veio, continuam a usar simplesmente a Tanakh, nomeadamente que é o Antigo Testamento, dito por eles. Amém? E então, nessa vertente, o povo mais falado que segue isso são os ortodoxos. Eu acredito que vocês já viram várias pessoas em Israel de vestes pretas e brancas com uma espécie de caracóis aqui a cair pelo lado. Estes tradicionalmente são os ortodoxos. E estes verdadeiramente não acreditam que Jesus é o Messias. E então eles continuam à espera do Messias. E por tais coisas, eles passarão a tribulação aqui. E os 144.000 selados serão escolhidos porque serão ativados para a verdadeira realidade e então destinados por Deus para guiar o povo que estiver na terra ainda nesse conceito, para então conseguir herdar a salvação pelo sangue. Não mais pelo sangue de Cristo, mas pelo próprio sangue. Pelo sangue da sua carne, da sua morte. Amém? Deixa eu ver a outra questão. Não será no sentido de guiar as pessoas que ficaram, mas que conheciam a Deus. Sim, não só as que ficaram que conheciam a Deus, mas naquele tempo eu creio que muita gente que duvidava ao ver o desaparecimento das pessoas e ao ver que verdadeiramente existe uma coisa diferente, estes aí então irão se converter. Só que não levarão os vouchers, os benefícios que nós temos hoje com Cristo Jesus, mas terão que pagar o preço com o próprio bolso, com a própria carne, com a própria vida. Então eles só saberão e só irão entender tais coisas quando verem que ficaram apenas alguns para explicar. Por isso devemos aceitar a Cristo quanto antes. Em que momento podemos pensar que a igreja vai ser arrebatada? Antes da tribulação, durante a tribulação, ou iremos passar a tribulação e depois seremos levados? Existem 3 formas de avaliar e de ver isso. Os estudiosos da palavra, uma parte entende que o arrebatamento da igreja se dará antes da tribulação. Outra parte entende que o arrebatamento se dará no meio da tribulação e outra posteriormente à tribulação. Então nós temos os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Entendendo que os pré-tribulacionistas, eles entendem que a igreja será levada antes porque Jesus diz que virá como um ladrão, irá levar. E então entendemos que a igreja será tirada da terra nesse instante. Mas o que sustenta tal coisa é a mensagem entregue por Cristo, por João, lá em Apocalipse, quando narra-se para a igreja de Filadélfia. Então, nesse contexto, nós podemos entender que se nós formos focados conforme foi a igreja de Filadélfia, aí então, conforme nos diz no versículo 10 de Apocalipse 3, que nós seremos guardados da tribulação. Nós seremos guardados da confusão. Deus irá nos recolher nesse meio tempo, guardará a sua igreja, aqueles que creram nele, e então seremos poupados dessa situação toda.
mas também existem os mesotribulacionistas que entendem essa visão que há pouco dissemos agora aqui de Daniel 9, 27, que no meio da semana cessará. Então entendem que também no meio da semana a igreja será arrebatada. Agora, existe ainda os pós-tribulacionistas que entendem que a igreja irá passar por todo esse processo e que terá verdadeiramente que perseverar até o fim. E ali então, posteriormente a isso, se dará a vinda de Cristo e a igreja será levada. Mas, verdadeiramente, a Bíblia nos mostra isso lá em 1 Tessalonicenses. Mas se nós formos olhar para esse contexto, invalidamos as cartas às igrejas do Apocalipse, invalidamos a vinda de Cristo como um ladrão, invalidamos o facto de Mateus 25, quando Deus fala que o noivo virá buscar a sua noiva e as prudentes irão entrar e as insensatas ficarão a bater e ele irá dizer que não te conheço. Então, baseadamente nesses versículos e muitos outros que a Bíblia nos mostra de antemão, eu creio que o arrebatamento se dará hoje, antes da grande tribulação. Porque é uma época que inicia, é uma semana que inicia, não necessariamente semana, é uma semana dita por Daniel no sentido figurado, mas é uma situação que nós iremos entrar. Nós não, eu não creio que eu estarei aqui, porque eu creio que serei arrebatado em nome de Jesus, mas aqueles que ficarem irão entrar. Naqueles dias, então, não iremos ter o Espírito Santo conosco para como prevalecer. Exatamente aquilo que eu disse. Já respondi isso na primeira questão. Nós iremos ter os escolhidos aqui. Deus, pela sua infinita misericórdia, irá ainda enviar duas testemunhas que irão ficar aqui na terra por 1260 dias. E nesse meio tempo também irão anunciar o Evangelho, também irão anunciar Deus às nações, também irão fazer o papel de pastores para guiar o povo que irá estar na tribulação. E a Bíblia nos diz mais. Nos diz que essas testemunhas não morreram, mas que ali então serão mortas e ressuscitarão. Assim como aconteceu com Cristo. Amém? E muitos afirmam que tais testemunhas, alguns dizem que é Moisés e Elias. Por quê? Porque tanto Moisés como Elias foram arrebatados. Mas, nessa vertente, iremos chegar aí para falar detalhadamente desse foco sobre as testemunhas. Então, nesse quesito, podemos ver que o povo irá prevalecer e irá ganhar a salvação pela própria morte. Amém? Alguma outra questão? Caso contrário, continuaremos com o louvor. E no final dele, caso não haja questão, aí então encerraremos a nossa palavra. Aleluia.
fiel a mim, Aleluia. fiel a mim. Aleluia. Só para complementar aqui, acabei de falar há pouco sobre as testemunhas. Mais perguntas? Não. Já anoiteceu em Luanda e temos luz, graças a Deus, que é fiel na sua palavra. Vamos assistir o filme e celebrar o tempo da graça. Amém. Chega de profecia estranha. Mas para complementar aqui, quero dizer o porquê que muitos entendem, até eu acredito que verdadeiramente tais testemunhas possam ser Moisés e Elias, porque Deus diz em Apocalipse 11 que as testemunhas que ele enviará, estas terão poder para fechar os céus, se for necessário. Estas também terão poder para colocar a água em sangue. Estas serão poderes para mandar pragas e tudo o resto. E então, se nós formos olhar para a Bíblia, no Antigo Testamento, nós vemos que, além de serem supostamente transladados, a Bíblia nos mostra que Moisés fez a água se transformar em sangue, que Elias fez com que não chovesse durante exatamente 3 anos e meio, 1260 dias. Então, por tais coisas, acredita-se que Moisés e Elias são os profetas enviados, as testemunhas enviadas para a tribulação. Amém? Alguma outra pergunta? Caso contrário, eu convido a todos os irmãos no dia de hoje para comerem pipocas e assistirem a um filme de Deus, ou então um filme que faça se sentirem juntamente ao Pai, para que assim então celebremos a falta de sangue no sol, ou sol vermelho, escuridão e demônios entrarem nas portas de casa. Pelo contrário, a graça de Deus está conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Vamos então fechar o nosso devocional com oração. Pai, te damos graças pelo dia de hoje, Deus. Te damos mais graças ainda por entendermos a tua palavra e que somente aquilo que tu decides é que é feito, ó Pai. Entendemos também ainda mais no dia de hoje que a base de tudo é a tua escritura. Vimos também que naquele tempo em que os selos fecharem, o 7º selo, haverá silêncio de tanta dor. E aí então entraremos para uma nova fase da tribulação. Mas todavia tu és fiel para que os teus possam ser livres dessa tribulação. E para que aqueles que não te aceitam de partida possam então ganhar a salvação pelo sangue. Assim conforme enviaste o teu Filho amado, também o teu sangue, o sangue do teu Filho amado que nos salvou durante a graça, também o nosso sangue será preciso lá na tribulação. Porque nós sabemos e nós conseguimos ver pelas Escrituras que tudo é purificado pelo sangue. No Antigo Testamento, os pecados eram purificados com sacrifício de animais. Durante o Novo Testamento, que é a era da graça, vemos Cristo, pelo seu sangue, a nos salvar. E aí então, na tribulação, será a nossa própria carne, o nosso próprio sangue, a única saída de salvação. Mas todavia, tu ainda terás uma saída de salvação para aqueles que forem desatentos. Em nome de Jesus. Graças te damos, Pai, por todas as situações que tu nos livras e que tu guardas-nos, ó Deus. Te peço que continues a guardar cada um dessa enfermidade que assola o mundo e assim então também te peço que cures todos os enfermos, todos aqueles que estão comprometidos, Deus Pai. Entregamos nas tuas mãos para que haja renovo e que haja cura divina em nome de Jesus. Fica conosco, sê conosco durante a noite de hoje e que amanhã o dia amanheça e possamos louvar a Ti mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Graça e paz, então. Que Deus acompanhe a todos e que estamos juntos novamente no domingo, às 19h15, para mais uma palavra do Senhor. Amanhã comam, durmam, bebam, meditem e no domingo estaremos juntos novamente pela graça do Pai, se assim Ele permitir. Iremos abordar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Fiquem em paz. Amém.